Vamos iniciar. É uma honra estar de volta aqui, junto com vocês, aqui através da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro, né, aqui de Varginha. Eu gosto muito da companhia de todos vocês, do Centro Espírita, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui podendo dividir com vocês um pouquinho daquilo que a gente estuda, um pouquinho daquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre ser protagonista ou ser vítima das situações da nossa vida. Ser protagonista ou ser vítima da nossa própria vida. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder alinhar melhor, né, os nossos pensamentos, entender melhor qual que é o nosso papel aqui dentro da nossa existência corpórea enquanto estamos encarnados aqui na Terra. Para iniciar, vamos fazer uma oração pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo aos anjos guardiões que possam iluminar as nossas palavras, que possam iluminar a nossa percepção, que possam iluminar o nosso entendimento, que possam iluminar a nossa vida, para que todos os aprendizados que aqui hoje vão ser colocados possam ser realmente, efetivamente vivenciados durante a nossa existência. Assim é, que assim seja. Gratidão a todos que estão aqui, do Centro Espírita 3 de Outubro, de outros centros espíritas, pessoas não espíritas, simpatizantes, encarnados e desencarnados. Vamos então começar a nossa reflexão do dia de hoje sobre essa questão, então, de ser vítima ou ser protagonista da nossa existência. A gente vai citar aí no meio dos nossos encaminhamentos o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, a Bíblia Sagrada e filósofos, pensadores, psicanalistas na nossa trajetória aqui. Então, iniciando aqui, vamos falar um pouquinho sobre as leis divinas. Não basta saber os ensinamentos, não basta falar de Deus e de Jesus e não viver seus ensinamentos no dia a dia. É necessário compreender e seguir as leis divinas. É muito importante a gente ter compreensão das leis, a gente ter compreensão para poder, então, segui-las. As leis divinas ocorrem para quem tenha ou não consciência ou conhecimento delas. Então, a lei da ação e reação, a lei do amor, todas essas leis que a gente sabe que existem na nossa vivência, nós espíritas temos consciência de que elas são efetivamente algo importante para a nossa vida. Aqueles que não acreditam que ela existe, né, pessoas que não têm conhecimento, ou que têm conhecimento, mas não acreditam que elas atuam sobre a nossa existência, não importa acreditar ou não acreditar. Se nós estamos na Terra, a gente vai seguir a essas perspectivas e a gente vai ter de se alinhar com elas, né, na nossa caminhada existencial. Muitas pessoas não creem nelas e pensam que elas não ocorrem no mundo, lê do engano. Então, algumas pessoas acreditam que a gente passa pela existência, mas que a gente não precisa seguir a lei nenhuma, que, né, as coisas vão acontecendo, enfim. Mas não é bem assim. A gente tem, sim, todos nós, todos, estamos fadados a essas leis, acreditando ou não, que elas existam. Né? Como eu já citei, a lei da causa e efeito, a lei do amor, todas essas leis elas são para todos os encarnados. E a gente tem também a lei do progresso para o homem e para os mundos. Então, vamos ver, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, como que é essa lei do progresso. Então, a gente tem um Deus cósmico, que é a partida do Espírito como princípio inteligente. É Deus o Criador, né, o grande Criador de tudo que é, de tudo que existe, de tudo que está no universo nos circundando. E aí, a partir dessa criação de Deus, vem o princípio inteligente. Num primeiro momento, existem muitos tipos de mundo que são habitados. Né? Existe o mundo primitivo. A Terra já passou por essa fase do mundo primitivo, né? Na qual as conquistas materiais são as mais importantes.
são as primeiras reencarnações da alma humana, como mineral, vegetal e animal. Então, assim, antes mesmo da Idade da Pedra, quando a gente tinha, quando a Terra ela era habitada somente por montanhas, por grandes vegetações, grandes florestas e animais, a gente já tinha o início do mundo primitivo. A gente já fez uma reflexão sobre isso em outras oportunidades, mas assim, o homem, né, o espírito, até chegar a ser hominal, ele passa. Isso está lá no Evangelho, viu? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ele passa pela fase do mineral, depois ele vai para a fase do vegetal, para então chegar na fase do animal. E a partir daí, né, que a gente tem aí os instintos, a gente vai para a fase hominal, onde a gente vai desenvolver as sensações, certo? O homem da caverna ele ainda é muito instintivo, ele ainda é muito próximo do animal no seu sentido mesmo animalesco, certo? Bicho mesmo, né? Tipo leão, enfim, animal. E quando a gente passa para o hominal, entre o hominal que a gente tem, o Homo sapiens, a gente tem o homem, né? Aquele Homo sapiens lá, bem homem da caverna, para depois chegar a ter consciências mais expandidas, passando para as sensações e depois para os sentimentos no mundo já de regeneração. Depois, o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos, o momento em que a Terra está. A gente está passando por um momento de transição planetária em que a Terra vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, mas ainda estamos aqui nas expiações, nas provas e expiações. Consciência como ser espiritual. Nesse momento, a gente já tem essa consciência que nós somos seres espirituais. Na Terra, no mundo de provas e expiações, ainda há o predomínio do mal, porque a questão da materialidade ela ainda é muito forte na consciência humana. Nós, assim, achamos que tudo é matéria, né? Tudo vem da matéria, tudo está na matéria, e as conquistas, elas são materiais. Então, valorizamos essas conquistas materiais com muita força, ainda nesse momento de provas e expiações. Início da conquista de alguns valores morais. Aqui a gente começa a conquistar alguma coisa. A gente começa a ter uma consciência de Deus um pouco maior, a gente começa a ter uma consciência de Jesus, dos seus ensinamentos, mas ainda muito longe de alcançar aquela mensagem que ele efetivamente veio trazer para a gente. Mas já começamos com essa consciência. Primeiro éramos instintos, lá no mundo primitivo. Depois sensações, no mundo de provas e expiações. Nós estamos nesse momento. Nós saímos do instinto e estamos nas sensações, experienciando os sentimentos, que é o que vem depois das sensações. E os sentimentos eles vão efetivamente aflorar no mundo de regeneração. Equilíbrio entre o bem e o mal, aí já não tem um predomínio do mal, você tem um equilíbrio. O mal ainda não acaba, né? A gente ainda tem essa presença, mas a gente já tem um equilíbrio maior. A gente fala assim, nossa, a Terra ela não é justa, nada aqui na Terra é justo. É por quê? Porque ainda predomina o mal. A gente ainda tem uma cabeça muito voltada para a vingança, para o ódio, para o rancor, né? Para a raiva. Então, esses sentimentos que vêm do instinto ainda estão muito perto da gente, ainda estão muito próximos da gente. E a gente está ainda experienciando sentimentos. Nós não temos a noção exata do que é o amor. Nós não temos a noção exata do que é a benevolência. A gente está experimentando essas sensações desses sentimentos para, então, passar para o mundo de regeneração, onde você tem um equilíbrio entre o bem e o mal, e aí os sentimentos vão aflorar com mais força dentro dos seres. Almas mais habilitadas para conquistas de novos valores morais. Então, aqui a gente tem, quando a gente passa para a regeneração, a gente já está mais habilitado para essas novas conquistas de valores morais mais sólidos. Gente, é importante a gente pensar que a gente não tem que esperar o mundo de regeneração chegar. Nós precisamos ser a regeneração, porque somos nós, habitantes da Terra, que vamos propiciar que o mundo, que a Terra se torne um planeta de regeneração.
Então, nós precisamos ser a regeneração, a gente precisa estar em movimento de regeneração para que a Terra possa, então, também se regenerar, certo? Passar para esse mundo de regeneração. Então, não é esperar o que vem de fora para acontecer dentro, ao contrário, a gente precisa desabrochar o que tem dentro para poder propiciar esse momento para a Terra. Nós somos parte integrante desse momento de transição. Nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos. E aí está o sentido da gente falar tudo isso: ser protagonista ou vítima. Esperar as coisas virem para a gente ou a gente já ser o agente que modificador para que aquela modificação possa acontecer. Né? É muito importante a gente ter essa percepção. Nós precisamos ser regeneração para que o mundo acompanhe esse movimento e se regenere também. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente está no momento de transição e não estamos aqui à toa. Estamos aqui, nós espíritas temos essa consciência de que estamos na Terra no momento certo e por escolha nossa, para fazer com que essa transição efetivamente aconteça. Nós, então, estamos sendo os agentes dessa modificação pela qual a Terra está passando, certo? Nós temos essa responsabilidade dentro do momento em que nós estamos passando. Depois do mundo de regeneração, a gente vai ter um mundo feliz, onde o bem supera o mal. É nosso grande objetivo chegar aí nesse mundo que o bem supera o mal. Olha só, o mal vai ficar tão ínfimo. As pessoas vão viver como numa comunidade dos Smurfs, por exemplo, né? Na qual todo mundo faz por todo mundo, as coisas acontecem ali, eles trocam serviços, né? As pessoas pensam no bem-estar do outro, não existe mais essa vaidade de querer ser melhor do que o outro, existe a vontade de querer ser muito bom no que se faz para poder fazer por si e pelo outro também, tendo a certeza que o outro vai fazer por você, e vai sendo esse movimento de amor, esse movimento de benevolência que vai acontecendo e que vai sendo muito legal. E o mal, ele é ínfimo, né? Existe muito, muito pouco aí no mundo feliz dessa percepção do mal. Depois vem o mundo celeste ou divino, né? Lá o reino do bem. A gente acredita que Jesus está aí, ou ele pode estar indo em mundos mais avançados, isso a gente não tem como saber. É uma percepção muito, 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 muito primária disso aí, porque a gente não tem como saber aí para frente. As coisas vão ficando muito longe de nós e vai ficando muito difícil de determinar, né, se é ou não assim. É assim que a gente imagina ser, mas a gente não pode dizer que efetivamente é desse jeito aí, porque a gente ainda está muito longe disso aí. E aí vem, né, nesse mundo celeste, os espíritos puros, a conquista da angelitude. Então, nós dividimos aqui na Terra os mundos dessa forma: o mundo primitivo, de provas e expiações, de regeneração, o mundo feliz, o mundo celeste divino. Mas pode ser que haja mais divisões aí, né, depois do mundo de regeneração. A gente não tem como saber. Então, essa percepção que nós temos agora. Então, a grande mensagem desse momento aqui, desse estudo sobre essa lei do progresso, que ela é eterna, nós estamos aqui simplesmente para progredir, para ir para frente na nossa existência. É essa. Nós precisamos ser protagonistas também nesse momento de transição, para que a transição aconteça, para que a transição ocorra da maneira mais interessante possível e da maneira mais rápida possível. Quanto mais a gente se preparar, mais rápido essa regeneração vai acontecer. Então, a gente tem a criação do princípio inteligente, a evolução do princípio inteligente, a vida de relação na Terra, aí vai ter a morte do corpo físico, não tem jeito, né? O nosso corpo ele tem um tempo de vida. Quando a gente reencarna na Terra, a gente recebe uma quantidade de fluido cósmico universal que vai fazer com que o nosso corpo físico tenha alimento para viver até determinada idade que nós planejamos, certo? Então, esse fluido ele vai se esgotando a partir daquele planejamento que a gente fez do tempo da nossa reencarnação. A gente pode modificar esse tempo? Podemos. Podemos diminuir, podemos aumentar. Por escolha nossa, em comunhão com a espiritualidade superior,
ou por alguma coisa que a gente faz, né, por exemplo, ou um vício que a gente tem, que vai levando o nosso corpo a trabalhar tanto mais, que ele vai gastando mais fluido cósmico e vai levando a uma perda maior desse fluido, e a gente acaba desencarnando antes, e isso é considerado suicídio indireto. Também por suicídio, que a gente, né, corta o cordão, né, da vida e acaba desencarnando antes do momento. A gente pode aumentar também, porque se a gente quer ficar por missão na Terra, e se a gente está desempenhando o nosso papel de uma maneira muito positiva, a gente tem essa conversa, né, toda noite, quando a gente dorme, e o nosso espírito se desprende do nosso corpo, a gente vai para a colônia, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai fazer novos combinados. Por isso que uma noite de sono bem dormida é muito importante. Porque muitas vezes, à noite, a gente fala assim, nossa, eu só dormi 5 horas essa noite. Ah, eu dormi 8 horas essa noite. Esse tempo nosso é diferente do tempo da espiritualidade. Nessas 5 ou 8 horas que nós dormimos, nós podemos fazer muita coisa no mundo espiritual. Assim, inimaginável, é muita coisa. A gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode aprender, a gente pode fazer novos combinados. Então, é muito importante esse tempo do sono. Então, se a gente acha que a gente quer ficar mais um tempinho na Terra, a gente pode fazer esse combinado com a espiritualidade superior se a nossa reencarnação estiver sendo produtiva. E isso for bacana para que a Terra possa continuar nesse processo evolutivo. Ou o contrário, né? A gente fala assim, eu acho que já deu, já fiz aqui o meu papel, agora eu quero voltar para a minha casa, que é a casa celestial, para continuar trabalhando dali. Se nós somos merecedores disso, podemos fazer esse combinado também. Tudo vai depender da nossa conduta na Terra. Tudo é questão de conduta, tudo é questão da maneira como a gente desempenha o nosso papel, a nossa função aqui na Terra. E o suicídio já é uma opção que não é interessante, né? Porque aí a gente vai trazer prejuízos para o nosso perispírito, para várias questões aí que a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Mas, enfim, ocorre a morte do corpo físico, a gente volta para o plano espiritual nesse momento, que o corpo físico fica na Terra, e aí a necessidade de um novo ciclo de aprendizagem na matéria, aí existe essa pergunta, a gente vai precisar reencarnar? Vai ter que ser uma reencarnação rápida? Ou a gente vai poder ficar um pouquinho na espiritualidade, estudar um pouquinho, se aperfeiçoar mais um pouquinho, ficar lá um tempinho, né, conviver com aquelas pessoas que estão lá e reencarnar um pouquinho mais para frente. Ah, não, eu preciso reencarnar mais rápido, eu preciso... Pode ser que existem processos múltiplos, dependendo também da conduta de cada espírito, certo? Nem todos os espíritos vão ter essa escolha de demorar um pouquinho mais para reencarnar. Tem alguns que vão precisar de uma reencarnação compulsória, né? Desencarnou e, por um suicídio, por exemplo, tem que reencarnar de novo para poder lá cumprir o papel. Enfim, vão ser várias possibilidades dentro desse novo momento. Mas, aí se você tem que reencarnar, porque você tem que fazer mais alguma coisa, ou porque você tem uma missão que você quer fazer, né? Se a gente lembrar do livro Nosso Lar, a avó do Lísias, ou a mãe do Lísias, ela não precisava mais reencarnar, mas ela reencarna por causa daquela neta rebelde que não aceitava, né, a condição de ter desencarnado. Então, ela volta para a Terra para se preparar para ser mãe dessa moça, ou, enfim, não importa o sexo que ela vai ter quando reencarnar, mas esse espírito rebelde que desencarnou e ela volta, e ela não precisava voltar, então uma reencarnação por missão, ela poderia ficar no mundo espiritual, porque ela já estava preparada para isso. Então também existem várias aí possibilidades para essa reencarnação. E também pode ser que a gente não precise reencarnar, mas a gente já esteja num patamar tão evoluído que pelo menos na Terra a gente não precisa reencarnar mais. A gente pode ou ficar trabalhando lá no mundo espiritual, da colônia, ou ir para um planeta mais evoluído. Aí isso vai depender muito das nossas escolhas, das nossas condutas, do que a gente está preparado para poder ser e estar naquele momento, né? Então, conte aí, se você não precisa, se não tem necessidade do novo ciclo de aprendizado na matéria, você continua a evolução no plano espiritual, construção eterna do conhecimento da felicidade auxiliando a Deus. E essa construção eterna pode ser uma reencarnação no outro planeta ou
a continuidade lá nas colônias e no mundo espiritual. Mas, assim, chega um momento que a gente precisa ter aí uma experiência diferenciada em algumas outras paragens, né? E isso também a gente pode falar mais um pouco em outras palestras. Então, a questão é, a gente precisa ser protagonista até mesmo para ter condições de fazer essas escolhas de uma maneira mais assertiva, até mesmo as escolhas da reencarnação. Porque o que acontece? Por exemplo, se a gente tende, então, vamos pensar que a gente vai ter de reencarnar. Às vezes, as escolhas que nós estamos fazendo estão limitando o nosso corpo físico, estão nos limitando materialmente, estão nos limitando em vários sentidos. Se a gente desencarna mais consciente, a gente tem a propensão de fazer um plano reencarnatório com mais consciência, voltar de uma maneira mais interessante para poder estar em auxílio do próximo também. Porque se a gente volta com doenças, a gente volta com limitações graves, a gente volta porque karma, a gente vai ver o que é karma. Karma somos nós mesmos que imputamos a nossa vida. Nós nos imputamos os karmas. Nós fazemos com que os karmas ocorram nas nossas vidas pelas nossas culpas, né? Então, se a gente assume muitas culpas, a gente vai vir para poder pagar essas culpas nossas, ao invés de vir para poder auxiliar as outras pessoas. O que a gente pode fazer? Ao invés de se culpar pelas coisas que a gente fez, a gente pode compreender que aquilo é um momento de aprendizado e aprender com a situação, para modificar isso em nós. Quanto mais a gente se culpa, mais a gente vai estar retroagindo no nosso processo. Porque não existe involução, mas existe estagnação. Quanto mais a gente se culpa, mais a gente estagna e menos a gente colabora com o mundo. É isso que a gente precisa pensar. Então, quando a gente desencarna mais consciente, não tendo tantas culpas, não levando tantos problemas para a vida espiritual, porque quando a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma pessoa. Então, a gente vai desencarnar e ter consciência de que tudo que a gente passou na Terra foi aprendizado importante. E que a gente então pode voltar numa experiência mais interessante na próxima vida para poder contribuir ainda mais com as pessoas que estão na Terra, para que elas possam compreender mais os processos de regeneração. Então, essas escolhas a gente vai fazendo na nossa caminhada, se nós somos protagonistas da nossa vida. Se não somos, a gente vai continuar se vitimizando, continuar se culpando e continuar vindo com muitas debilidades, com muitos problemas, para que a gente possa sempre ficar no papel de vítima. Vamos pensar nessas coisas, é muito importante. Então, tudo depende das nossas escolhas, né? As escolhas que nós fazemos é que vão ser definitivas para os nossos processos na Terra. A gente pode aceitar, ignorar, ir ou ficar. Isso tudo vai depender das nossas escolhas. As atitudes não assertivas geram zona de remorso, lesão perispírita em decorrência de radiações doentias, que vão gerar dor física, plasma ao corpo físico, gerando enfermidades, dor moral, gera um campo magnético negativo que atrai o infortúnio, e aí também vai gerar obsessão. Permite a sintonia com os espíritos antipáticos. Então, quando a gente tem na nossa vida uma escolha de uma atitude que não foi muito assertiva, a gente tem dois caminhos. Ficar nesse movimento aqui, né, da zona de remorso, ou aprender com aquela situação para modificar. Se a gente escolhe ficar na zona de remorso, a gente vai causar no nosso perispírito uma lesão, que vão ter consequências doentias, em decorrência das radiações que essa zona de remorso vai trazer para a nossa existência. Começa pela dor física, depois para a dor moral, e aí, quando a gente baixa a nossa energia, quando a gente baixa o nosso padrão energético, a gente abre porta para a obsessão. Então, a gente está vibrando no mesmo campo que os obsessores, certo? Então, é isso que a gente precisa pensar. Daí vem as culpas, como a gente falou, o que geram os karmas? As culpas, né? E essas culpas, então, vão gerar aquilo que não é bacana para a gente. Podemos escolher, ao invés de acumularmos culpa, para poder não acumular karmas, porque eu expliquei isso, né? Quando a gente se culpa, a gente vai ter de se julgar, se colocar na cadeira dos réus para se condenar. E aí a gente vai vir com algum karma
que vai ser proveniente dessas culpas que nós acumulamos durante nossa existência. Ao invés de acumular culpas, se a gente observar, compreender, tomar consciência dos fatos e do nosso momento, para poder agir de modo mais assertivo da próxima vez, tendo com tudo isso aprendizado, a gente sai do karma, certo? E a gente sai daquele movimento anterior lá, que a gente acabou de ver ali, ó. Esse aqui. Né? A gente sai da zona de remorso, a gente sai da dor física, a gente sai da dor moral, a gente sai da obsessão. Quando a gente resolve, então, ao invés de se culpar, aprender. E esse movimento que a gente precisa começar a fazer na nossa existência. Como? Como que a gente pode fazer isso? Energizando-nos através da prece, da oração, recurso com o qual nos reconectamos com o nosso eu sagrado, com os espíritos protetores que nos amparam para contribuirmos, construirmos a vida que realmente desejamos ter. A oração, ela é a nossa melhor ferramenta. Quando a gente entra em oração, a gente cria um campo vibracional de luz ao nosso redor. E a gente se conecta primeiro com o nosso eu mais profundo. A partir dessa conexão com o nosso eu, a gente aumenta o nosso campo vibracional e a gente tem conexão também com os espíritos de luz, que vão ser aqueles que vão contribuir com a gente, auxiliando nas intuições, nos melhores... Nossa, me fugiu a palavra. Nos melhores recados, não era recado que eu queria falar, não, mas nos melhores recados para a gente poder trabalhar de uma maneira mais assertiva para a nossa vida. Então, nos conectando, nos reconectando ao nosso eu com a oração, com essa ferramenta divina, a gente se reconecta também com os espíritos protetores, para escutar deles as melhores dicas para a gente melhorar cada vez mais na nossa existência. Aí o nosso campo vibracional abre. Então, são escolhas, tá vendo? As escolhas que a gente faz, vou me vitimizar, vou ficar no remorso, ou vou ser protagonista da minha vida e aprender com os processos. Isso é que vai fazendo diferença no nosso caminhar. Se a gente escolhe se vitimizar, se a gente escolhe ter remorso, se a gente escolhe se culpar, a gente está se prejudicando cada vez mais. Se a gente escolhe, não, peraí, eu fiz isso, agora deixa eu ver, por que eu fiz isso, qual foi o motivo, como eu posso não fazer mais? A gente está aprendendo e caminhando. Né? E é isso. E como que a gente pode se equilibrar para isso? Através da oração é uma maneira, é uma ferramenta perfeita para a gente poder conseguir esse equilíbrio e iluminar a nossa aura, aumentar o nosso campo vibracional e ficar em contato com os espíritos protetores. Quando a gente está nesse campo de luz, como a imagem mostra, a gente os espíritos que vão tentar obsediar a gente não conseguem entrar no nosso campo vibracional. E, na verdade, eles nem enxergam o nosso campo vibracional, eles nem veem, porque a nossa luz é tão grande que eles não conseguem ver essa luz, né? E se conseguem ver, vai acontecer igual acontece com o mosquito que fica muito próximo da luz. Ele vai se queimar de alguma forma e vai ter que recuar. Certo? Então, a gente precisa ter essa energia, essa energização da prece. Pode ser uma escolha para nós sermos protagonistas da nossa vida, para que nós possamos pegar as rédeas da nossa vida e caminhar. Então, através da energização possibilitada pela prece, estabelecemos conexão com o nosso eu sagrado e, consequentemente, com a vibração na luz. Para, então, termos a coragem de assumir o rumo do nosso destino. É a partir disso, da nossa escolha, a escolha de ser, de estar no mundo e de trabalhar as nossas potencialidades, compreender as nossas potencialidades e seguir em frente sem se achar vítima do mundo, sem se achar o mais sofredor do mundo, sem se achar o mais injustiçado no mundo. Na Terra não tem justiça, o mal predomina. Então, se a gente for ficar esperando que exista justiça na Terra, a gente vai sofrer eternamente. O que a gente tem que fazer é nós sermos justos. A partir da justiça que nós pregamos na nossa vida, é que as coisas vão reverberar de uma maneira mais positiva para a gente.
Mas a gente não pode esperar que o mundo inteiro seja justo e sofrer pela injustiça do mundo. A gente tem que vibrar positivamente para que cada vez mais essa justiça ocorra. Mas não entrar na vibração do desespero, da dor, do sofrimento da injustiça, porque a gente vai estar colaborando com a injustiça. Agora, se a gente, ao contrário, vibra no amor e vibra em coisas positivas para que aquilo possa se modificar, tudo se modifica ao nosso redor e a gente reverbera isso para o universo. Quanto mais seres assim a gente tiver na Terra, mais rápido a gente vai passar para a regeneração. Nós podemos ser esse contribuinte para a regeneração. A nossa regeneração contribui para a regeneração do planeta, repito isso, né? E as nossas escolhas é que vão apontar essa coisa de ser ou não protagonista, de ser ou não vítima das situações pelas quais passamos, as nossas escolhas. O Divaldo fala assim: já é impossível voltar atrás para poder apagar o que fizemos. Avancemos, fazendo agora todo o bem possível, que um dia colheremos. Então, é exatamente isso. O que a gente reverbera para o mundo, volta para nós. Se a gente reverbera amor, volta amor. Se a gente reverbera ódio, volta ódio. Se a gente reverbera felicidade, volta felicidade. Se a gente reverbera tristeza, agonia, angústia, volta tristeza, agonia e angústia. Então, quais as escolhas que a gente está fazendo? A gente está escolhendo o quê? O que está voltando para a minha existência? O que está voltando é o que eu estou reverberando, porque a gente planta e colhe, lei da causa e efeito. Certo? Então, uma situação está começando a me deixar muito triste. Para, observa, compreende, toma consciência e modifica a sua maneira de agir para que aquela situação se torne feliz, para que aquela situação possa se tornar alegre na sua vida. Isso é possível? É possível. A gente pode reverter tudo. A gente pode reverter o nosso agora. O nosso passado não, mas o nosso agora a gente pode modificar com as nossas atitudes. Identificou alguma coisa que não está bacana? Modifica para que aquilo se torne bacana, para que aquilo fique bacana. Muda a rota. É assim que a gente deve agir. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Está lá em Paulo de Tarso, aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 9. Esperamos coisas melhores de vós. A espiritualidade confia na gente. Está sempre aí, ó. Os nossos protetores estão sempre ao nosso redor, reverberando aquilo que realmente é necessário para a nossa existência. Só que tem uma diferença. O obsessor fica lá, repetindo infinitamente as coisas na sua cabeça. O espírito de luz, ele fala uma vez. A gente tem que ter ouvidos para ouvir. Então, a gente precisa fazer o quê para ter ouvidos para ouvir? Vibrar no amor. Como? Através da prece, através da oração, mantendo a sintonia com a espiritualidade superior. Responder ao mal com o perdão a si e ao próximo e continuar a fazer o bem pelo bem. Representa sanear o próprio espírito, nosso ambiente e nosso planeta. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Repara que ele não fala só do perdão do outro, não. Ele fala do perdão de si próprio. É muito importante a gente aprender a se perdoar. Porque se a gente não se perdoa, gera culpa, gera karma, aquele ciclo vicioso, aquele looping eterno. Então, para. Vamos nos auto-perdoar. Nós somos seres em processo de evolução. E a gente vai errar. Jesus sabia que a gente ia errar. Deus sabia que a gente ia errar. Nós somos bebês, né? Engatinhando no processo evolutivo. Por isso, a espiritualidade não nos deixa só, de jeito nenhum. A gente nunca deixaria o nosso bebê só. Bebê que está engatinhando, ele pode colocar o dedinho na tomada, ele pode cair, ele pode acontecer tanta coisa, pode botar a mãozinha num lugar quente, lá no chão que está quente, no lugar que teve muito sol, e ficar com as mãozinhas queimadas, os joelhinhos queimados. A gente tem que ficar de olho no bebezinho que está engatinhando. A espiritualidade fica de olho em nós. Deus não deixou a gente sozinha aqui, não. A gente tem sempre proteção. A gente tem o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos de luz nos ajudando, espíritos familiares. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Precisamos ficar mais atentos. Como? Sempre através da prece, através da oração, através dessa manutenção da vibração com a espiritualidade superior.
Uma situação que às vezes parece irreversível, se você entrar em conexão com o seu eu mais profundo, entrar em oração, ela vai abrir perspectivas para você para modificar aquela situação que parecia irreversível até dado momento. A gente não pode perder a fé. A gente tem que acreditar. Acreditar que é possível. E isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí, ó. Há mais de 2000 anos na Bíblia, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, desde no final de 1800, está lá para gente. Tem muito tempo. E a gente está bobeando. E a gente ainda está se prendendo. A gente está bobeando, a gente ainda está se prendendo a padrões antigos e fazendo com que a gente fique parado. Lembra? Não tem involução, mas existe estagnação. A gente pode estagnar ou a gente pode evoluir. Isso vai depender de nós mesmos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sim? Então, toda vez que vem alguma coisa que não seja bacana para a nossa existência, que não seja legal, que a gente vê que não está bom, a gente vai fazer o quê? A gente vai, ao invés de pagar o mal com o mal, entrar na discussão, entrar na vibração baixa, a gente vai buscar o bem da situação para trazer o bem para essa situação em que o mal predomina. Isso que é muito importante para a nossa existência. Auto-perdão, autoaceitação. Né? A gente precisa se auto-perdoar, porque para ser protagonista a gente tem que entender que está no processo evolutivo, que a gente está no processo de caminho, que a gente vai errar. Então a gente precisa se auto-perdoar e também se auto-aceitar. Né? Um exercício muito legal é a gente olhar todos os dias no espelho, quantas vezes forem necessárias, e dizer: eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu preciso me amar, me aceitar como eu sou, para poder, então, evoluir de uma maneira positiva. Evoluir sempre na perspectiva de que eu posso porque Jesus disse para mim que eu posso. Se você tiver grão, fé do tamanho de um grão de ervilha, você pode mover montanhas, Jesus disse para gente. Então, eu posso sim, eu posso tudo. Jesus disse isso para gente. E a gente, então, precisa assumir isso que Jesus pediu para gente. Sede perfeitos, Jesus pediu para gente. Vamos em busca da perfeição. Como eu disse, somos bebês no processo evolutivo, mas em busca dessa perfeição, em busca de fazer com que a gente possa mover montanhas através daquilo que a gente efetivamente acredita, porque fé é acreditar, com autoaceitação e com auto-perdão constante na nossa vida. As pessoas são como são, dificilmente mudam. Não podemos contar com isso. A única pessoa que podemos mudar somos nós mesmos. Portanto, se não houver aceitação, o que estaremos fazendo é insensato e insano. Então, assim, nós não mudamos ninguém. Nós podemos modificar somente a nós mesmos. Mas com a nossa modificação, muitas vezes a gente vai reverberar aquela energia modificada para o nosso redor e muitas pessoas vão se inspirar nelas. Isso vai depender da escolha delas, do livre-arbítrio delas. Então, a gente não pode forçar ninguém a nada. Nós precisamos trabalhar a nós mesmos para que essa modificação aconteça. Quando algo é pesado para nós, é porque é uma mentira. Quando algo é leve, é porque é a nossa verdade. Então, sempre que a gente estiver em dúvida diante de uma situação, a gente pode usar essa medida aí. É pesado? Se é pesado, não é minha verdade, então eu posso me afastar disso. É leve a minha verdade, então eu vou encaminhar e enveredar por isso. Tá pesado, mas eu posso fazer ficar leve. Então, vamos trabalhar para que isso aconteça. Né? A gente também tem que ter esse olhar. Nossa, essa situação hoje está tão pesada para mim, mas será que eu posso transformar isso numa coisa leve? Como que eu posso fazer para modificar isso para que isso se torne leve para mim? E aí a gente trabalha nesse sentido. André Luiz, nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. O que ele está falando? Que nós reencarnamos em determinado planeta dependendo do nosso peso perispiritual.
O que seria o peso perispiritual? Exatamente todos esses sentimentos negativos que a gente carrega no perispírito fazem com que ele fique cada vez mais pesado. Raiva, rancor, ressentimento, ódio, inveja, egoísmo, todos esses sentimentos que vêm muito do ego, eles fazem o nosso perispírito ficar pesado. E aí é como se a gente subisse numa balancinha antes de reencarnar para saber qual que é o peso perispiritual, para saber qual planeta que a gente vai ser destinado, certo? Então, todos nós aqui na Terra ainda estamos bem pesadinhos, com sentimentos que a gente precisa trabalhar para poder modificar em nós. A gente pode transformar o egoísmo em altruísmo. A gente pode transformar o orgulho em benevolência. A gente pode transformar os sentimentos sempre para o lado mais positivo, né? E quanto mais leve tiver o nosso perispírito, em planetas mais etéreos nós vamos reencarnar. Isso tudo depende de sermos ou não protagonistas da nossa existência. Então, até os tipos de reencarnação, eu vou passar rapidinho por isso, porque isso aqui dá uma palestra inteira, né? A de expiação, que é o resgate por meio da dor dos erros cometidos em outras existências. Provação, por provas voluntariamente solicitadas pelo espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em seu progresso espiritual. Por missão, é a realização de qualquer tarefa de pequena ou grande relevância. As duas primeiras aqui, elas vêm das culpas que geram os karmas, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar na nossa existência atual. Diminuir as culpas para diminuir os karmas, transformar tudo isso em aprendizado para ser mais eficiente para a nossa evolução. A Terra pertence ainda à categoria dos mundos de provas e expiações. Você é livre para fazer as escolhas, mas sempre haverá as consequências delas. É a lei da causa e do efeito. Sartre fala assim: viver é isso, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Lei da causa e efeito. Outra lei que a gente está trabalhando aí para entender que tudo vai acontecer na nossa existência através dessas leis. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscará os suaves prazeres da alma, que são o primeiro passo das alegrias celestes. Outra lei que é a lei do amor, né? Então, reparem, essas leis que regem a nossa vida, que regem o universo, às quais a gente está fadado, elas são muito importantes para o nosso processo evolutivo. Se a gente compreende essas leis e trabalha dentro desses processos das leis, a gente vai sempre trabalhar em direção da nossa evolução. A lei do amor une todos os seres, né? Nós precisamos, então, trabalhar dentro dessa lei. E lembrando do ensinamento do Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente primeiro precisa se amar para poder amar o outro, a gente precisa se respeitar para respeitar o outro, a gente só dá o que tem. Foi isso que Jesus falou com essa fala dele. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente se ama, a gente tem condição de amar. Se a gente se entende, a gente tem condição de entender. Se a gente tem paciência com a gente mesmo, a gente tem condição de ter paciência com o outro. Então, a gente precisa fazer primeiro pela gente, não de uma forma egóica, mas de uma forma consciente, para modificar em nós o que não está bacana, e aí poder, então, ter para dar para o outro. Tem um provérbio oriental que fala assim: para plantar, há escolhas, para colher apenas o que plantastes. Então, a gente precisa pensar bem, porque se a gente planta semente de laranja, a gente não pode imaginar que a gente vai colher uvas, né? Então, a gente planta, a gente colhe. Percebemos que o plantio não está bacana? Vamos modificar. Vamos plantar semente de uva, então, para colher uva. E não ficar plantando uma coisa pensando em colher outra. Plantei um pé direito para a vida se endireitar. Então, plantou coragem, alegria, ternura, amor e sonhos, aí sim, aí a gente tem uma condição melhor de ter uma colheita mais efetiva. Os pensamentos causam a nossa realidade.
Muitos não creem nisso e preferem crer no determinismo. O que seria o determinismo? Concepção segundo a qual o homem não possui plena liberdade, pois as suas decisões estão limitadas e influenciadas por padrões culturais coletivos pré-estabelecidos. Em resumo, as decisões do sujeito nada mais são do que o reflexo daquilo que já foi determinado aos indivíduos pelo grupo social. Se a gente entra nessa crença, ela vai ocorrer na nossa vida. Isso é uma crença limitante, né? A gente precisa sair dessa crença limitante, desse determinismo, que é o fatalismo, para poder ser protagonista da nossa vida. Então, sair disso e ter consciência, e criar consciência. Limitado pela liberdade exterior física, limitado pela liberdade exterior social. Isso é o determinismo. Mas nós podemos sair disso através do entendimento que nós temos sim escolha. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos sim escolha. Por isso, por conta desse determinismo, é mais fácil se sentir vítima. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Né? A síndrome de Gabriela. A gente pode sair disso. Vítimas. O determinismo elimina o livre-arbítrio. Se a gente entra nesse processo do determinismo, a gente está eliminando o livre-arbítrio que Deus nos deu. É mais fácil ser vítima do que ser protagonista, do que ter responsabilidade sobre sua própria vida. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Dizer Raul Seixas. Mas a gente entender que, na verdade, é responsabilidade nossa e tirar essa questão de culpa, a gente vai caminhar por caminhos mais interessantes. Bem plantado e bem cuidado, vaso de amor não quebra fácil. Isso é ser protagonista. O Leon Diniz diz assim para a gente: o pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. É o que se fala, né? O céu e o inferno somos nós que fazemos, dependendo dos nossos pensamentos, das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente reverbera para o mundo. Então, nós estamos criando o nosso céu ou o nosso inferno nessa existência, através daquilo que a gente está co-criando, porque somos co-criadores de Deus. Né? Então, o que a gente está co-criando para a nossa vida? Para a nossa vida futura? Através das coisas que a gente acredita, através das coisas que a gente pensa, através das coisas que a gente reverbera para o mundo. A felicidade não depende de nenhuma condição externa. Ela é governada por nossa atitude mental. Isso dizia Freud. Então, reparem, a gente está trazendo aí as falas de vários pensadores diferentes, de várias linhas diferentes, que vão culminar numa mesma questão. Nós precisamos ser protagonistas da nossa existência. Nós é que fazemos as coisas ser assim ou assado. Não é o outro, não é algo exterior. Aquilo de exterior vem, vai ter lá o seu teste, para que você possa, então, desempenhar o seu papel frente a esse teste. Eu estou desempenhando bem ou mal esse papel? Tudo que ocorre ao nosso redor é fruto do equilíbrio ou desequilíbrio, da harmonia ou desarmonia que a própria pessoa construiu em torno dela. Se alguém chega desequilibrado perto de mim, com raiva, com rancor do mundo, falando um monte de coisa, e eu entro na sintonia dessa pessoa, foi minha escolha me desarmonizar, foi minha escolha me desequilibrar. Agora, se eu não entro nessa vibe dessa pessoa, se eu continuo equilibrado e entendendo que aquilo é dela, não é meu, e eu continuo o meu caminho tranquilamente, deixando com ela o que é dela e ficando com o meu equilíbrio, com a minha harmonia, pronto. Aí eu caminho tranquilamente no mundo. Você é a fonte de tudo que existe à sua volta. Você é o criador do seu próprio mundo. Isso é uma fala do Osho. Então, tá vendo? Tudo vai convergir para isso que a gente está falando. Nós vamos fazer a escolha de sermos vítimas ou protagonistas da nossa existência. As nossas atitudes e ações é que vão levar a isso. Se você é positivo, então nada é negativo para você.
Se você for negativo, então tudo será negativo para você. Você é a fonte de tudo que existe à sua volta. Você é o criador do seu próprio mundo. Isso também é uma fala do Osho, né? Então, a gente precisa tomar consciência disso para poder entender esses processos. Somos co-criadores da nossa própria existência. Aquilo que a gente reverbera, a gente cria para nós. Às vezes a pessoa está de fora e fala assim: nossa, mas fulano está sofrendo por uma coisa tão boba. Se ele agisse assim, 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 ele ia sair disso. E a gente não consegue ver, porque a gente criou aquela realidade e fica naquele looping. E fica naquele looping existencial. O destino é uma questão de escolha, dizia Augusto Cury, né? Então, tudo vai mostrando para a gente que é isso aí, vai depender, vários pensadores de várias linhas diferentes vão trazer as mesmas mensagens para a gente. Então, vamos lembrar de alguns ensinamentos. Jesus disse que onde estivesse o nosso tesouro, lá estaria o nosso coração. Onde que está o nosso tesouro? Nas coisas materiais, nas coisas mais espirituais, no nosso eu mais profundo, no outro. Onde que está nosso coração? Qual o tesouro que a gente está cultivando? Também Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus disse isso para a gente, foi Jesus. A importância da fé e do livre-arbítrio. A permissão do Cristo para sermos co-criadores do nosso destino. Para podermos mover montanhas, basta acreditarmos. Nada nos é impossível, está lá no Evangelho. Então, Jesus convida a gente para ser protagonista, para fazer diferente, para acreditar que é possível. E nós, muitas vezes, não aceitamos esse convite. E a gente fica estagnado diante de situações da vida. No livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 14, é codificado. O pensamento tem força co-criadora, manipulando o fluido cósmico universal ao nosso redor para criar nossas realidades. Será que a gente está preso num looping dos nossos próprios pensamentos? Será que a realidade que a gente está co-criando é realmente a verdade? Se alguém de fora chega e fala alguma coisa para a gente, às vezes ela está tendo uma visão mais profunda daquilo que a gente está passando. Será que a gente não devia dar um pouquinho de atenção? A gente não tem que dar atenção para tudo que as pessoas falam, mas a gente tem que ouvir o que elas falam, analisar aquilo em nós, e se aquilo realmente fizer sentido para a gente, modificar aquilo em nós. Se aquilo não fizer sentido nenhum, deixa de lado. Mas é importante a gente ouvir, mas não assimilar de vez. Ouvir, aí vai lá, fazer os passinhos todos, né? Ouvir, compreender, tomar consciência para então agir, aceitando ou negando aquilo. No hinduísmo, é ensinado que o pleno equilíbrio entre nós e o universo faz com que a vida sonhada se manifeste de maneira quase que imediata. Você é co-criador ou é vítima da sua vida? Nós somos protagonistas ou vítimas da nossa existência? É nisso que nós precisamos pensar, é nisso que nós precisamos aprofundar o nosso pensamento. A gente precisa trabalhar isso para a gente sair da plateia e subir no palco da nossa própria vida. Vamos assumir a nossa vida? Vamos ser protagonistas dela? Esse é o convite que a gente deixa hoje para todo mundo. Eu espero que eu tenha levado uma mensagem interessante para vocês. Eu espero que tudo isso que tenha sido falado aqui reverbere no coração de cada um, que cada um possa, a partir de hoje, né, eu me incluo nisso, ser cada vez mais protagonista da nossa própria vida, protagonista da nossa própria existência, assumindo que nós somos de verdade, assumindo que nós podemos e as nossas potencialidades, compreendendo aquilo que ainda é débil em nós e modificando isso cada vez mais para sermos regeneração, para sermos aquele ser que vai trabalhar em prol disso, já que escolhemos estar aqui nesse momento da existência. Gratidão a todos pela companhia, gratidão
a pessoas que são do centro, que não são, que são espíritas ou não, encarnados e desencarnados, as pessoas que ouviram junto com a gente aqui, né, essa reflexão, e aqueles que vão ouvir depois também. Muito obrigada. Gratidão ao Centro 3 de Outubro por me permitir estar aqui. E no mês que vem, né, a gente começa um estudo sobre um livro de André Luiz, que eu ainda estou escolhendo qual será. Vai ser nas sextas-feiras, às 20 horas. Toda sexta-feira a gente vai estar junto fazendo o estudo dessa obra, que eu ainda vou escolher. Não passei para a Lília a escolha da obra, mas nós já combinamos que vai ser uma obra de André Luiz. Gratidão a todos. E até a próxima sexta-feira, primeira sexta-feira de fevereiro, nós estaremos juntos novamente. Namastê. Beijo no coração.